Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Nós estamos aqui para mais uma meditação na porção semanal. Essa semana nós estamos estudando a Parashá, uma porção semanal de Toledot, e ela vai trazer com muita ênfase o nascimento dos dois filhos de Isaac, a condição de Isaac após o seu casamento, as dificuldades que ele enfrentou e, em especial, o nascimento dos seus dois filhos, Esav e Jacó, Esaú e Jacó. E nós vamos meditar sobre isso. Antes de iniciarmos, quero mais uma vez convidar você que assiste os nossos vídeos, que é edificado por essa palavra, que é edificado por esse trabalho, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a começar a crescer mais e mais. Se ele tem sido uma forma de bênção para a sua vida, retribua comentando, se inscrevendo, ativando o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, e espalhe ele entre aquelas pessoas que você gosta, que você conhece e que também gostam de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Então, como eu já falei para vocês, nós estamos na Parashá de Toledot. Eu vou ler um trecho que está no livro de Bereshit, o capítulo de número 25, e o versículo 19, que vai dizer assim: Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac tinha 40 anos quando recebeu por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o Ciro de Padan Aram, irmão de Labão, o Ciro. Isaac orou instantemente a Jeová por sua mulher, porque ela era estéril. Atendeu o Senhor às orações de Isaac, e Rebeca, mulher de Isaac, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: Se é assim, por que vivo eu? E foi consultar o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo que foram os dias para ela dar à luz, eis que os gêmeos estavam no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu seu irmão e agarrava com a mão o calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Amados, como eu já falei para vocês, a figura central dessa Parashá vai ser a questão dos filhos de Isaac, tanto Jacó como Esaú. Em hebraico, Esav e Jacó. E nós sabemos que dessa descendência, desses 2 filhos, vão nascer 2 principais nações, Edom e Israel. E, amados, a figura de Esav e Jacó vai ser muito forte daqui para frente, enquanto nós estudarmos a vida de Isaac e de Jacó. Mas eu quero, nessa meditação, fazer uma menção toda especial a Rivca, também conhecida em português, no nome portuguesado ficou Rebeca, mas o nome dela era Rivca. E a Rivca, irmãos, ela traz para nós algumas características que nos devem fazer pensarmos e meditarmos muito sobre o papel da mulher na família. Por quê? Primeiro que quando a gente vê a história de Rivca, na Parashá da semana passada, na porção da semana passada, nós vimos que uma das características que levaram o servo de Abraão a encontrar Rivca, o teste que ele fez, foi um teste muito especial. Por quê? Porque ele queria ver se a moça que o Senhor, e ele acreditava nisso, estava preparando para o seu senhor Isaac, ela era trabalhadora, por isso que ele vai buscar uma moça na beira do poço. Então as moças buscavam águas
a água, então ela já tinha uma conotação de ser uma moça esforçada, trabalhadora. A segunda característica é que ela era bondosa, porque um estranho lhe pediu água e ela não negou. E ela acaba saciando a sede de Eliezer quando ele pede. Depois ela mostra bondade para com os animais, porque ninguém pediu para ela pegar água para os animais. Mas quando ela vê que o homem que chegou de viagem está com sede, automaticamente ela vai acreditar que os animais também estão com sede. E ela vai saciar a sede desses animais. E nós sabemos que para saciar a sede de um camelo, não é qualquer copo de água. O camelo é um animal que ele armazena água para ficar dias sem tomar água. Então essas são algumas das características. Uma outra coisa muito importante na vida de Rivka, na vida da Rebeca, é que ela assume, quando ela casa com Isaac, ela assume uma herança espiritual que vinha de Sara. Sara, para nós, principalmente para nós que somos cristãos e não temos tanto conhecimento a respeito da vida, em particular dos personagens bíblicos, a gente tem o que a Bíblia diz, mas não temos assuntos, não temos livros à parte para pensarmos nos grandes personagens da Bíblia. Mas a Sara era uma mulher que ela tinha notório que ela tinha uma capacidade de encontrar as coisas no mundo espiritual muito fácil. Então ela tinha um espírito de profecia muito elevado, tanto que quando ela falava uma coisa, o Abraão sempre seguia os passos que ela falava. Por quê? Porque ela tinha uma conexão espiritual toda especial. E quando a Rebeca casa com Isaac, ela assume essa herança espiritual da Sara. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia vai dizer que levou Isaac Rebeca para a tenda de Sara. E na tenda de Sara, amados, aconteciam milagres maravilhosos. Então, a herdade espiritual de Sara, ela foi habitar em Rivka. E aí você vai ter uma coisa que mostra como que o caráter de Rivka foi forjado, foi bem prensado. Aonde a Rivka foi crescida, onde ela foi ensinada. Quando a Bíblia vai dizer, olha, ela era filha de Betuel. Nessa tradução que eu li, ela vai dizer, o Ciro de Padã Arã, irmão de Labã, o Ciro. Agora, em outras traduções um pouco mais originais, vai dizer assim, que ela era filha de Betuel, o Edumeu, e filha de Labão, irmã de Labão, o Edumeu. Então, é mais ou menos assim, é como se uma pessoa que já tem uma característica negativa, o pai dela tinha, o irmão tinha, e nós vamos ver, principalmente na próxima paraxá, o tratamento de Labão com Isaac, com Jacó, vai ser sempre o cara está enganando o outro, ele está enganando Jacó, a Bíblia diz que ele mudou o meu salário 10 vezes e tal. Então ela cresceu em um ambiente que não era assim, aquele ambiente mais delicioso para se ensinar as coisas espirituais. E com isso, mesmo crescendo num lugar que não era favorável para servir o Eterno, para ter contato com as coisas espirituais, a Rivka chega para casar com o Isaac, uma mulher extremamente espiritual. Então, veja, o Eliezer faz uma oração e ela cumpre todos os requisitos pedidos naquela oração.
Isso é coisa de quem tem sensibilidade espiritual. Porque quando nós tratamos de um assunto e falamos dele naturalmente, ele fica ali no âmbito do natural. Mas quando nós pegamos esse assunto e trazemos ele para o âmbito espiritual, a gente vai sempre receber do céu uma intuição especial, porque é a intuição espiritual. Então, muitas vezes você vai resolver um assunto, resolver alguma coisa, e aí você fala determinada coisa e de repente você tem um insight. E aquele insight salva aquela reunião que você está, aquele insight faz você se elevar diante das pessoas que estão te ouvindo. O que é isso? Isso é porque o mundo espiritual entrou em ação para ajudar você. E a Rebeca tinha isso. Então ela herda o lado espiritual da Sara, né? Ela vai, quando diz que ela vai para a tenda de Sara, é como se ela seguisse os passos de Sara, seguisse o que Sara tinha feito antes na família de Abraão, e agora ela ia dar continuidade com Isaac. Então, amados, quando nós vemos a Rebeca, ela passa 20 anos sem poder engravidar. E o seu esposo passa 20 anos orando por ela. Então, isso aqui vai nos dar uma aula, né, que muitas vezes nós queremos segregar problemas na nossa casa. Então, acontece alguma coisa desagradável em casa, aí nós falamos para a esposa, a culpa é sua. Aí nós falamos para os filhos, a culpa é sua. E muitas vezes nós, como líderes da casa, como pessoas que Deus colocou como cabeça do lar, nós não assumimos ou não dividimos a culpa das coisas entre as pessoas. Então nós precisamos sempre ter essa conotação, né? Se deu alguma coisa errada, eu, como homem da casa, eu tenho parte nessa culpa. Eu tenho parte nesse problema. Parte desse problema é meu também, porque eu, como líder, permiti que os problemas acontecessem. Então, o Isaac, veja, até era comum na época, quando uma esposa não tinha filhos, de casar com outra, vamos arrumar outra. O pai dele passou por isso. A mãe dele, em determinado momento, achou que não ia mais ter filho. Ah, não, tem um filho com a minha serva. E ele foi. O Isaac não. O Isaac, ele assume a frente do problema que está afligindo a esposa dele. Então, ele não vai dizer, olha, você é infrutífera. Ele não vai colocar problemas para essa Sara. Mas ele vai ajudar a Sara a resolver os problemas. Como? Orando. E a Bíblia diz que quando, depois de 20 anos, ele orando por ela, o que aconteceu? A Sara engravidou. A Sara vai ter bebê. Já está ali, ciente, já sabe que ela engravidou, o neném vai nascer. E de repente, essa gestação, ela começa a ser meio que problemática para a Rívika. Por quê? Segundo alguns historiadores, né, alguns comentaristas da Torá, o que acontece? Quando a Rívika passava perto de uma casa de idolatria, o ventre dela entrava em erupção, começava uma guerra dentro da barriga dela. E quando ela passava, que naquela época não tinha igreja, não tinha sinagoga, não tinha templo, não tinha nada, mas tinham as tendas de Shem. O que eram as tendas de Shem? As tendas de Shem era o lugar aonde se ensinava a respeito do Eterno. Então toda vez que ela passava nas tendas de Shem, o ventre dela também entrava em erupção. E aí ela ficava pensando, o que é isso? E ela foi consultar o Senhor. Amados, isso aqui é mais uma característica especial da Rívika. Por quê? Ela está tendo um problema que é dela. É um problema que está dentro da barriga dela. E como é que ela vai procurar resolver esse problema? Orando ao Senhor.
Amados, muitas vezes a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com a sua própria mão. Então, muitas vezes, a mulher, ela precisa entender que ela tem uma sensibilidade especial no campo espiritual. A mulher, amados, ela não foi formada propriamente do barro. A Bíblia diz que ela foi formada do homem. Então o homem é o ser mais baixo que existe na terra. E o homem tem mais dificuldade de se conectar com as coisas espirituais. Qualquer coisa física, ela tira o homem da sua conexão espiritual. Se o homem está lá estudando a palavra, se o homem está lá orando, se o homem está lá se esforçando para ter uma conexão com Deus e acontece um barulho, é fácil de roubar a conexão dele. O homem se desconecta muito rapidamente. E para conectar é um trabalho. Então, a mulher não. A mulher, ela tem uma facilidade de se conectar com as coisas espirituais. E isso, a mulher tem que ter consciência disso para que ela possa usar isso da melhor forma possível. Veja, olha, ela não está aqui dizendo para as pessoas: ai, meu Deus, que gestação terrível, para que eu fui ficar grávida, para que eu fui ter filhos? E ela ainda não sabe que são dois dentro de uma barriga só. Ah, quem sabe ela pudesse reclamar para o marido: para que você orou para eu ter filho? Eu estou tendo problema agora. Olha, não. A Rívika não fez isso, amados. A Rívika foi orar. E quando a Rívika começou a orar, ela teve resposta de Deus. Eu quero dizer aqui com muito carinho para as mulheres. Quem sabe você está assistindo e você é marido, mostra essa prédica para sua esposa, mostra para suas filhas, elas são especiais para Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que estão sempre próximas a mim: não mexe com as mulheres. Porque as mulheres, elas têm um negócio especial com o Eterno. O Eterno cuida das mulheres. Olha só, para você ter uma ideia. A Bíblia diz que Deus cuida dos pobres, Deus cuida dos órfãos, Deus cuida dos estrangeiros e cuida das viúvas. E dos viúvos? Não, o viúvo que se vire. O viúvo que busque para, como eu gosto de dizer, para cavar seu poço. Mas Deus cuida das viúvas. Sabe por quê? Porque mulher, irmãos, mulher é algo extremamente especial que Deus criou. Olha, a Bíblia vai dizer assim que fazendas e dinheiro são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Olha, o rubi pode ter muito valor, mas o valor da mulher, que ela é temente a Deus, que ela é uma mulher que serve ao Senhor, que ela é uma mulher sábia, sabe o que acontece? O valor dela excede ao de rubis. Então, meus queridos, muitas vezes a tua casa, você precisa pedir para a tua esposa orar. Não sou eu que tenho que orar pela minha esposa? Não, irmãos. Não, você tem que orar pelo teu lar, porque é a nossa obrigação de homem. Mas sempre que você precisar de algo especial, então sempre que você tiver um caso especial em casa, sempre que você tiver um pedido especial, incentive a tua esposa a orar por você, a orar pela tua casa. Não como a responsabilidade dela ser a líder espiritual da sua casa, mas trate. O apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar e ele vai dizer o seguinte, que se nós maltratarmos a nossa esposa, nem as nossas orações serão recebidas, serão ouvidas. Então, nós precisamos incentivar as nossas esposas a fazerem o quê? A terem uma posição de liderança, uma posição de intercessoras dentro da nossa casa. Por quê? A mulher tem um tratar especial nas coisas de Deus. E Deus deixa isso claro. Então, quando a Rebeca tem um problema, ela vai orar. Muitas vezes as coisas na nossa casa não melhoram
Por falta de oração. Falta a esposa orar, falta o marido orar. A esposa, ela é uma figura extremamente importante dentro do nosso lar. Amados, Deus nos colocou uma companheira, Deus te deu filhas para você ajudá-las a se desenvolverem espiritualmente. Mais importante do que qualquer tipo de desenvolvimento que ela possa ter, mais importante é você ajudá-la a ter um desenvolvimento espiritual. Então, meu querido, a Rebeca, ela vai orar. E quando ela ora, ela tem uma resposta. Deus diz, olha, tem 2 nações aí dentro. Tem 2 nações que estão dentro de você, que você precisa entender o seguinte: essas nações, elas serão diferentes. E a menor vai sobrepujar a maior. Então, meus amados, aqui nós vamos aprender, lembrar de uma coisa. Vocês lembram, a gente não tem nem muito tempo para ficar discursando sobre isso, mas vocês lembram quando a Bíblia diz que após o menino, o Isaac, ter sido desmamado, a Sara vai chegar para Abraão e ela vai dizer assim, olha, eu quero que você mande o Ismael embora, ele e a mãe. Manda embora, eu não quero mais eles aqui. Nas nossas traduções, que elas são bastante falhas, vai dizer o seguinte, olha, eu não quero eles aqui porque não dá. Ele está rindo, zombando do meu filho, e eu não quero que ele herde junto com o meu filho. Na verdade, quando a gente estuda sobre aquela passagem com outros sábios, eles dizem o seguinte, que primeiro, o Ismael, ele tinha uma personalidade que não era condizente com a personalidade de Abraão. Ele tinha facilidade de lidar com questões de idolatria, ele tinha facilidade em não obedecer às coisas que o Eterno colocava. E aí o que acontece? Nessa condição, a Sara vê que ele vai ser uma má influência para o seu filho. A Sara vê que ele vai dar problemas espirituais para o Isaac. E aí ela pega e manda que Abraão mande o menino embora. E é uma coisa tão especial aquilo, que o Abraão ele fica assim e ele vai orar. Então ele diz, Deus, a mulher está mandando eu mandar o meu filho embora. E Deus vai dizer, ouve a Sara. Então, amados, muitas vezes, essa palavra aqui vai especial para você, homem. Trate bem a sua esposa, faça com que ela seja uma referência espiritual. O grande problema que acaba acontecendo com as mulheres é que, como as mulheres elas são muito emotivas e a maioria das coisas elas querem resolver na emoção, elas não sabem lidar com essa questão espiritual, aquela sensibilidade. O povo adora dizer assim, a mulher tem um 6º sentido, e é verdade. Mas ela não sabe lidar muito bem com esse 6º sentido. E como ela não sabe lidar com esse 6º sentido, às vezes ela quer resolver as coisas apenas como uma mulher comum. Não, mas se nós conseguirmos passar para a nossa esposa que ela é uma bênção, que ela tem uma sensibilidade espiritual melhor do que a minha, amados, Deus vai revelar as coisas para elas. Deus vai falar com elas, Deus vai direcionar a vida dela. E olha, quando ela falar uma coisa, tem uma outra passagem na Bíblia que vai nos dar uma explicação muito bonita sobre isso. Olha só, a Bíblia diz que a sunamita, vocês lembram da sunamita? A sunamita, toda vez ela ficava olhando e o homem de Deus ia passando. O Eliseu ia passando. E um dia ela chama o marido e fala, escuta, marido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo que esse homem, ele é um homem de Deus. Por que a gente não faz aqui na nossa casa um quartinho, põe uma mesa, põe uma cama, põe um candeeiro, olha, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o homem de Deus para ficar dormindo aí quando ele estiver aqui na cidade. Irmãos, você já pensou a sua esposa chamar você e falar, olha, amor, tem aqui essa pessoa e ela é
a gente ia ficar, né? Mas o que o marido daquela sunamita fez? Ouviu a mulher. Por quê que ele ouviu a mulher? Porque ele era um dominado? Não, é porque ele sabia a sensibilidade espiritual que aquela mulher tinha. Ele sabia que se a mulher estava falando aquilo ali era uma forma de bênção para a vida dele. Veja, ele não ficou com inveja, ele não ficou com ciúme, não ficou com suspeita. Não, ele foi lá e falou, vamos fazer. E a Bíblia diz que eles fizeram. E quando eles fizeram aquele quartinho, o homem de Deus que chegou e viu, meu Deus, quanto cuidado esse povo está tendo comigo. O que ele fez? Chamou a mulher e falou, mulher, o que eu posso? Não, para mim está tudo bem, olha, maravilhoso. Mas ele disse, olha mulher, você vai ter um filho. Eu estou vendo que você não tem, você vai ter um filho. E depois, irmão, aquele filho morre. Quando o filho morre, o que aquela mulher faz? Ela vai buscar o profeta. Sabe por quê? Porque é uma mulher que ela não vai resolver as coisas fisicamente. Fisicamente, talvez ela fosse xingar o marido, ela fosse reclamar, murmurar, porque Deus, o Senhor me deu um filho e agora toma. Não, ela não faz escândalo, ela não faz bagunça, não faz nada. A Bíblia diz que ela vai atrás do profeta. Então, amados, é uma coisa que nós temos que aprender. As mulheres são especiais para Deus. Tenha certeza disso. Traga a sua esposa para o centro da vontade de Deus. Essa é a função do homem. Às vezes você vê a sua mulher iracunda, nervosa, brava. Seja você o homem que vai ensinar ela a começar a resolver as coisas de forma espiritual. E quando ela for bem treinada espiritualmente, você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Como é que você tem tratado a sua esposa? Como é que você tem tratado a sua companheira? Faz o seguinte, coloca ela no lugar que ela merece estar. No lugar de honra, no lugar que Deus preparou para você. Ela é para estar do teu lado, é tua aliada, é tua companheira. Ela é a porta de entrada das bênçãos de Deus na sua vida. Amados, a mulher, ela tem uma função extremamente especial na nossa vida. E eu gostaria de deixar isso para vocês. Vamos tratar melhor as nossas companheiras, porque elas são um depositário de bênçãos de Deus para a nossa vida. Eu quero desejar a vocês um Shavuot Tov, uma boa semana para todos vocês. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.